Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui à noite para vocês, então por isso meu natural boa noite aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre expansão marítima. A gente já falou sobre formação do Estado moderno, a gente já falou sobre renascimento comercial, a gente já falou sobre desenvolvimento da burguesia e a gente falou também da participação do clero, da importância do clero na formação desses estados nacionais modernos. E a expansão marítima, galera, ela tem a ver com tudo que está nas nossas aulas até agora. E há os que dizem que a expansão marítima foi a primeira experiência de globalização que o mundo já viu. O que eu quero dizer com isso? O mundo ele tinha um tamanho. Com a expansão marítima, esse mundo ele cresce. Cresce como, né? Vamos pensar o seguinte, galera. Na época antiga, tá? Na época medieval, era desconhecido dos europeus, pelo menos. Existem algumas falas que dizem que os polinésios já tinham chegado nas Américas, mas, enfim, né? É algo que carece de mais estudos, né? Se vocês quiserem, eu até posso colocar para vocês como sugestão o vídeo sobre a origem da batata doce. Reza a lenda que a batata doce teria sido trazida pelos polinésios há muitos anos atrás, só que eles não colonizaram por aqui. Como os polinésios não colonizaram e como ninguém outro colonizou antes da Europa, e o nosso conhecimento é o conhecimento de base europeia, a gente tende a dizer que a América, como ela, o Brasil, teria sido descoberto ali pelo século XVI por culpa justamente dessas grandes navegações. Essas navegações, galera, ela não tinha o objetivo de colonizar a América, até porque nem se sabia que a América existia. O objetivo dessas navegações era procurar um caminho alternativo às Índias. Eu lembro que eu falei para vocês que o mar Mediterrâneo era o grande ponto de comércio e que as cidades italianas elas ofereciam de alguma forma um monopólio para o comércio para dentro da Europa feudal. E aí, galera, o que acontece? A gente, quando tem a formação dos estados nacionais modernos, a gente tem também um auxílio, né, da igreja e da burguesia comercial. A gente progressivamente começa a perceber que existe uma tentativa de você conseguir metais preciosos, né, de você fazer mais comércio. Esses metais preciosos eram importantes para patrocinar, né, a boa vida, os privilégios da corte, da igreja, como também, né, pessoal, desenvolver a burguesia, porque afinal de contas era a burguesia quem pagava impostos. Então, pessoal, essa expansão marítima, ela vai ter um caráter comercial muito grande. A primeira intenção é chegar nas Índias. E nas Índias conseguir uma série de produtos cujo preço na Europa era muito caro, porque era monopólio das cidades italianas. Então, pessoal, Portugal vai ser o primeiro país, né, a se formar, logo o primeiro a sair em busca de um caminho alternativo para as Índias, e o caminho alternativo que Portugal vai fazer é a circunnavegação da África. Tá? Então ela vai construindo, vai aportando as caravelas, né? É importante a gente lembrar, galera, a gente está falando de uma época que os barcos não tinham motor, né? Eles tinham uma vela que se colocava e tentava ajustar com o vento. Dando vento era mais fácil de você manejar a vela e conseguir navegar. Não tendo vento, existe uma possibilidade grande de você ficar parado em alto mar se não conseguir remar com as próprias mãos. Então, como essas viagens não podiam ser muito longas, os portugueses fizeram a circunnavegação da África. O que é isso? Você chega em um ponto da África, conquista, bota uma feitoria ali e segue para um outro ponto. Conquista, bota uma feitoria e segue para o outro ponto. Contornando a África, e aí eu convido vocês a darem uma olhada no mapa mundi, porque contornando a África se chegaria às Índias. Só que, galera, eu vou dar um spoiler para vocês, tá?
enquanto eles iam contornando a África, quando chegava lá embaixo na África do Sul, tinha uma corrente marítima chamada corrente de Humboldt. Então, quando as caravelas tentavam cruzar esse chamado, né, Cabo das Tormentas, que depois que cruzado passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, essas caravelas elas iam cruzando, entravam na corrente de Humboldt e eram levadas na direção oposta. Vale lembrar, galera, que nessa época a galera acreditava, sem meios científicos para ter certeza que não, que a Terra era plana como uma massa de pizza. Ou seja, pessoal, né, eu não tenho uma bandeja de pizza aqui, eu tenho um bando de folha, mas vai servir para vocês observarem. Se você fosse navegando, você poderia cair da borda do mundo. Né? Não se imaginava que o mundo fosse, né? Na verdade, obviamente, algumas pessoas imaginavam, o Copérnico já tinha tido problemas com isso, enfim, né? Mas algumas pessoas acreditavam que, né, essa tese do Olavo de Carvalho, né, que se você fosse navegando, você chegaria na borda do mundo. E na borda do mundo era possível cair dela. Então, navegar era uma aventura. E aí a gente imagina quais eram as condições de navegação. Né? Essas caravelas eram barcos pequenos, né? Então era muito complicado você estocar coisas como, por exemplo, água. E ainda se a gente tentasse estocar água, né, a gente não tinha caixa d'água de PVC. Esses caras, foi mal, o cachorro do vizinho tá latindo, não é o meu, tá, gente? Enfim. Espero que não esteja prejudicando. E o meu cachorro está batendo no pote. Mas enfim, isso aqui são coisas que a gente vai observar depois. Não vai atrapalhar o nosso vídeo, porque a gente está junto. Pessoal, então, como eu ia dizendo, esses barcos não eram barcos super poderosos, que desse para abastecer água, comida, né? A água doce que era levada, ela ficava em barris, né? E a madeira, ela estraga, ela tende a criar lodo. Então era muito comum que se colocasse rum nesses barris para preservar a água. E aí a galera acabava que tomava uma água adulterada. Frutas, né, verduras, alimentos de qualidade, era muito difícil de se manter dentro dessas embarcações. Então era muito comum que esses marinheiros sofressem de escorbuto, tá? Que era uma doença de carência de vitamina C que causava alucinações e tudo mais, né? Então vamos imaginar o contexto, né? A galera com péssimas condições de vida, péssimas condições de alimentação, fazendo algo que não tinha o Google, o satélite do Google para dizer qual seria o caminho, né? E, enfim, algumas, obviamente, né? Se a gente pega o capitão do navio, esse capitão tinha muito conhecimento náutico, mas grande parte da tropa não, né? Então, era muito comum os relatos de sereias, de hidras, né? Imaginem vocês, né? Vocês estão no meio do oceano, pula uma baleia orca, né? Esses caras podem nunca ter visto uma baleia daquelas, né? Quando ele vem, pode-se dizer que é uma hidra, né? Enfim, eram muitos medos que passavam por essas pessoas. Mas mesmo assim, eles seguiam a navegação, né? Por quais interesses? Primeiro, o interesse, obviamente, comercial, mas a gente não perde também, galera, o interesse religioso, tá? Essa expansão marítima, ela vai querer sim expandir comercialmente, vai querer sim aumentar os mercados, trazer novos produtos, mas também vai ser um empreendimento de expansão da fé católica. Tá? Então, galera, essa expansão marítima, ela tem Portugal fazendo a circunnavegação da África e a gente tem a Espanha, que tenta dar a volta ao mundo. A circunnavegação da África fez com que Portugal, já antes de 1500, tivesse ideias que existiam algumas terras por aqui. Por quê? Porque quando a caravela tentava passar ali pela África, que hoje é a África do Sul, e era arrastado para oeste, mesmo que eles não tenham chegado ao Brasil exatamente, ou não tenham registrado isso, estão, né, nos livros livros náuticos, né, as cartas náuticas, relatos dizendo, bem, pegamos
a corrente e fomos levados a águas calmas. Nessas águas tinham restos de madeira, plantas, gaviotas e outras coisas que denotavam, galera, que existiam terra ali. Seria um continente? Nem imaginavam isso. Imaginavam que talvez fosse uma ilha, alguma coisa pequena, né? Não precisava necessariamente ser um troço tão grande quanto é a América. Mas os portugueses, nessa de serem trazidos pro oeste, sabiam que tinha alguma terra. E na Espanha, a gente tem um navegante genovês, né, que é o Cristóvão Colombo. Ele oferece essa ideia de chegar às Índias dando a volta ao mundo, né? E ele sai, né, com a sua tropa e acaba chegando ao México. E aí no México a gente diz que tem o descobrimento da América, né? E toda aquela história dos povos pré-colombianos, ou seja, quem já vivia aqui na América antes da chegada dos portugueses. Por isso, galera, que a gente tem hoje um certo receio de falar de descobrimento da América, de descobrimento do Brasil, né? Porque, na verdade, foi uma descoberta para os europeus. Os tupinambás sabiam que existiam, né? Os incas, os maias, os astecas sabiam que existiam, tá? E é importante a gente pensar que essa expansão marítima, ela ajuda 3 fatores, né? Ela influencia 3 fatores. Primeiro, os que falam, né, sobre a ampliação dos mercados, né, sobre o início de uma possível globalização, né? Isso ainda está em discussão, mas com certeza a expansão marítima ela é importantíssima para o desenvolvimento do capitalismo comercial, ou seja, o mercantilismo, como também as expansões marítimas, elas foram muito importantes para fazer com que o Atlântico se tornasse um novo eixo, tá, das relações comerciais, como também um novo eixo das expansões religiosas, tá? E por hoje é isso, galera. A gente vai se falando. Tchau, tchau.